E aí pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa segunda semana de trabalho. Eu estou aqui nas montanhas de Los Santos, do GTA V, porque o nosso assunto hoje vai ser paisagem. Muito bem, pessoal. Vamos dar início então ao nosso segundo encontro, nossa segunda semana de atividades, né, não presenciais, dentro da nossa disciplina de Geografia 2. O que foi que eu preparei para vocês de conteúdo para essa semana? Nós vamos discutir o conceito de paisagem e a relação que esse conceito tem com o espaço geográfico. Os nossos objetivos dessa semana são compreender que a paisagem não se trata apenas de um cenário a ser apreciado por parâmetros estéticos. O que eu quero dizer com isso? É muito comum quando se fala a palavra paisagem, já que é uma palavra bastante comum no vocabulário popular, não é uma palavra que é específica de um campo do conhecimento, uma palavra com uso mais técnico, bastante comum, né? Vocês estão acostumados a uma linguagem tanto acadêmica, científica, quanto técnica, né, tecnológica. Existem palavras que são de uso bastante restrito no vocabulário, porque pertencem e foram criadas dentro de uma área tecnológica, de uma área científica. No caso das ciências humanas e da geografia, ela compartilha com muitas palavras que já fazem parte de uma longa tradição, né, de comunicação, de linguagem. Então, isso às vezes traz alguns problemas, porque o que a geografia entende a partir dessa palavra, enquanto conceito, é mais profundo do que aquilo que as pessoas reconhecem no seu dia a dia como linguagem. Então, paisagem, o que a gente vai tentar mostrar aqui hoje, não significa apenas aquela bela vista, né, que a gente encontra, seja no nosso lugar de vida, onde a gente mora, ou quando se faz uma viagem de turismo, né, e geralmente se busca encontrar a beleza cênica, né, das paisagens no turismo, mas paisagem não é restrito a isso, embora também faça parte a dimensão da beleza cênica, mas a paisagem abrange uma maior complexidade e maior profundidade em termos de capacidade de enxergar o mundo. Justamente pelo fato, né, de que ela é uma parte dessa dualidade material e imaterial do espaço geográfico, que vocês perceberam, né, a partir dos comentários de vocês, eu percebi que deu para entender que quando a gente fala de espaço geográfico, a gente está falando de um complexo conjunto de coisas que estão para além daquilo que eu consigo tocar, que eu consigo ver, né? E a paisagem seria, pelo menos para uma perspectiva da geografia e já com alguma tradição, essa dimensão que eu consigo visualizar e que me dá alguma noção do que está acontecendo ali do ponto de vista de dinâmica natural e de dinâmica social. E justamente por ela ter essa capacidade de um primeiro contato, de uma forma de contato com a realidade, ela tem sido e é ainda hoje uma ferramenta para a pesquisa geográfica, para o trabalho do geógrafo, e eu quero discutir com vocês aqui a ideia de paisagem justamente para entender ela também como uma ferramenta para uma percepção crítica do mundo, para o exercício da cidadania. O que eu quero dizer com isso? Que não é apenas o geógrafo que vai olhar para o mundo lá fora, vai olhar para as paisagens e interpretar o que ele está enxergando de uma forma crítica, de uma forma analítica, de uma forma científica. O cidadão, a partir de uma formação geográfica, e é para isso que a gente estuda a geografia na escola, ele precisa entender que aquilo que ele está olhando tem um conjunto de significados, de explicações, de uma dinâmica que forma aquele mundo visível. Então, eu espero que a partir da aula de hoje, juntando com aquilo que a gente já sabe, já aprendeu de geografia, a gente passe a olhar o mundo a partir de uma visão mais complexa e mais questionadora, mais instigada, para entender
o que está por trás desse quadro, né, que a gente observa a partir principalmente do nosso campo de vista, a partir do nosso sentido da visão. Eu trouxe, para a gente começar, que eu acho que a discussão que eu estou propondo hoje vai dialogar bastante com várias das dúvidas que apareceram da videoaula e da discussão anterior. Então, eu consegui coletar lá nos comentários do fórum algumas dúvidas, alguns comentários de vocês que eu acho que tem uma relação bem legal com o que vai ser discutido hoje. Eu vou pegar aqui alguns exemplos, eu não coloquei o nome de ninguém e tem registro escrito de todas as turmas. Eu fiz uma coletânea aí de várias turmas, de alunos de várias turmas. Então a primeira aqui, o que a pessoa escreveu, né? O nosso perceber geográfico do espaço não é só imprescindível, como essencial para que consigamos ter uma compreensão da nossa sociedade e de seus conflitos. Então, perceber geográfico a pessoa colocou, né? Aí a segunda frase. Quando observamos os materiais apresentados para nós na semana 1, podemos concluir que o espaço geográfico não é algo tão simples de ser explicado. O espaço geográfico não é apenas os objetos e seres que são visíveis quando observamos. Neste espaço habitam também coisas não visíveis. Então essa segunda frase dá a noção de que é complexo estudar o espaço geográfico. Nós precisamos, portanto, de algumas ferramentas para contribuir, para ajudar a desvendar essa complexidade. Portanto, eu estou propondo aqui para vocês que a gente use a ideia de paisagem como uma ferramenta de auxílio. A vai ter a capacidade de dar todas as explicações do espaço, mas ela permite algum tipo de abordagem dentro das várias temáticas que ela possibilita. Para a gente seguir falando de paisagem, vamos entender um pouquinho a origem da palavra, né? As origens. A gente usa em português paisagem, mas a origem dela seria então da língua francesa, né? Muito parecida com a nossa, seria a palavra paysage, e essa palavra paysage tem origem do latim e da junção do latim com o francês. No francês, o pays seria país, região, pátria, um pedaço de mundo, um recorte do mundo. Essa palavra vai surgir no vocabulário europeu mais ou menos ali pelo século XVI, 1550, 1560. Então, em algumas regiões da Europa já se tinha a ideia de um país, de um Estado-nação formado. Mas a palavra pays é mais antiga que a ideia de Estado moderno. Então, essa palavra pays não necessariamente é um país como a gente entende hoje por país, mas entenda como um pedaço de território, uma região, certo? Com alguma homogeneidade, com alguma carga histórica que vai gerar um resultado que a gente já vai entender. O age, né, vem do latim o aginis, seria a situação, o resultado da ação. Então, se a gente juntar as duas coisas, a palavra paisagem seria o resultado, a condição, o estado em que se encontra um certo país ou região. E o estado visível, né, a característica que a gente identifica de um certo país, região, um pedaço de mundo. Essa seria a etimologia da palavra paisagem, que deu origem na língua portuguesa à palavra paisagem. Se a gente pegar do inglês ou do alemão, landscape em inglês e Landschaft em alemão, o land é terra, né? Isso a gente traduz facilmente, são iguais tanto no alemão quanto no inglês. E o escape e o shaft, eles teriam origem do holandês, essa palavra, né? Que o shaft seria organização, seria característica. Então, a palavra Landschaft do holandês significaria a característica, a situação de um pedaço de terra, dando origem às palavras landscape e landschaft. Vejam que, embora sejam palavras distintas, elas têm algo em comum, elas têm a ideia de característica de um certo pedaço de mundo. Seria essa uma simplificação aí da ideia de paisagem nessas 4 línguas que a gente está
considerando aqui. Mas o que a gente entende por paisagem, do ponto de vista da imagem que nos vem à cabeça, deve muito à arte. A pintura holandesa do século XVII, todos os anos 1600 mais ou menos, ela vai se caracterizar pela incorporação da geometria para criar a noção de perspectiva, vai ser influenciada pelo racionalismo científico, pelo uso da geometria, para dar a noção de profundidade, de tridimensionalidade para uma pintura mesmo feita em 2 dimensões. E também vai ser influenciada pela racionalidade, pelas narrativas de viagens de exploração, em que o viajante descrevia textualmente aquilo que ele estava vendo nas diferentes regiões do mundo, né? É um período ali, século XVII, em que ainda há muitas viagens de exploração de reconhecidos viajantes europeus, e muitos deles financiados pelos estados europeus, reconhecendo e identificando, explorando regiões distantes, né, do mundo, o que nos leva ao que a gente discutiu na aula passada, né, daquele período de uma geografia caracterizada por essas descrições dos viajantes. Então, o pintor holandês, que vai influenciar outros pintores do resto do mundo, ele vai estimulado por essa narrativa das viagens, com uma capacidade técnica permitida pelo uso da geometria e da projeção, ele vai começar a olhar para o mundo e criar um enquadramento, uma forma de olhar o mundo. Ao invés de olhar para uma cena, para um objeto específico, como, por exemplo, nessa pintura aqui do Philips Koenig, ele olhar para as árvores e pintar a árvore, ele olha para o horizonte distante, consegue perceber a nuance daquilo que está próximo, daquilo que está mais medianamente distante, lá do plano de fundo, da linha do horizonte, do relevo, da composição do céu, da presença humana, da vegetação, e ele cria uma imagem que vai incrustar nas nossas mentes como a ideia de paisagem. A primeira vez que eu falei a paisagem no início desse vídeo, provavelmente veio na cabeça de vocês alguma coisa parecida com isso. Quem criou essa imagem nas nossas mentes foram os artistas, os pintores do século XVII, e isso vai influenciar a própria geografia. O geógrafo, os viajantes vão inclusive utilizar do recurso da pintura e do desenho para representar aquilo que antes era registrado de forma apenas escrita. Mas a geografia considerou a paisagem de formas diferentes ao longo da sua evolução. Vamos tentar ser rápido aqui para não tomar muito tempo. Eu poderia passar muito tempo discutindo, mas eu fiz um apanhado, fiz um resumão aqui de alguns momentos dessa trajetória do conceito de paisagem e da importância na geografia. Nos anos 20, tem um geógrafo bem importante, que é o geógrafo americano chamado Carl Sauer. Ele fez toda uma discussão da ideia de paisagem, colocando a paisagem como o objeto de estudo da geografia. A geografia teria como objetivo entender e compor o quadro das paisagens do mundo, analisando a partir da ideia de paisagem natural e dos elementos da paisagem cultural, a presença da paisagem natural, aquilo que é a dinâmica da natureza, né, geológica, climática, biológica, e a paisagem cultural a partir dos traços da ação humana, aquilo que é perceptível como objetos construídos, né? O padrão das moradias, de construção das residências, os objetos de trabalho, a disposição das cidades, dos campos agrícolas, ainda bem numa perspectiva bem material, bem objetiva, bem concreta daquilo que está registrado no terreno de forma construída. Juntando essas duas coisas, o natural e o cultural, teríamos uma paisagem completa, e ele propõe que entender a diversidade das paisagens do mundo, entender como se combinam esses fatores para criar essa diversidade, seria o objeto de estudo da geografia.
Para exemplificar o raciocínio da escola do Karl Sauer, da visão da paisagem como objeto de estudo da geografia, a partir da ideia de diversidade de paisagens do mundo, eu trouxe esse jogo, que é o Colonizadores de Catan. Ele é um jogo de tabuleiro, mas ele está disponível também de forma virtual, né? Aqui eu instalei ele na Steam. Ele é um jogo de estratégia. E o que me lembra essa discussão desse jogo? Vejam aqui que o tabuleiro é composto por uma série de células, cada uma delas com uma característica, né? Então a gente tem uma célula aqui que é uma pradaria, uma célula que é um cânion, a célula da floresta, a cadeia de montanhas, os campos de cultivo, temos o litoral, as águas, mais floresta. Então vejam que existe, é um mosaico, né? O que a gente tem aqui, tem o deserto aqui no meio, é um mosaico formado por diferentes regiões que têm mais ou menos uma homogeneidade interna. Então, o objeto de estudo da geografia lá dos anos 20, na visão do Karl Sauer, seria entender os fatores que permitem a existência desse mosaico, dessa diversidade de paisagens que caracterizam as regiões do mundo. E essa perspectiva teve uma influência, né, nos anos 20, anos 30, anos 40, mas ela vai perder força a partir aí dos anos 50 até mais ou menos os anos 70, e aí a ideia de paisagem na geografia perde força. A gente, do período dos anos 50 aos anos 70, a gente tem, nos anos 50, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, algumas tentativas de transformar a geografia numa ciência mais próxima das ciências exatas, com capacidade de predição de fenômenos. Então a gente tem a incorporação do cálculo matemático, das equações, a gente chama esse período de geografia quantitativa. Então é muito baseada em modelos matemáticos que permitiriam prever fenômenos espaciais. Isso vai durar dos anos 50 até os anos 60, mais ou menos. Nos anos 60 é um período de bastante contestação. Se a gente estuda a história, a gente vê que é um período efervescente da história, e isso vai ter uma influência na geografia. A Guerra Fria, as guerras das potências geopolíticas do mundo em territórios periféricos da Ásia, da América Latina, a presença militar, né, os golpes militares na América Latina, toda a trajetória de colonização, né, a crítica à colonização da Ásia, da África, da América Latina, vão fazer emergir uma geografia influenciada por teorias sociais, e aí principalmente a teoria social marxista. Então, final dos anos 60 e início dos anos 70 é um período em que uma geografia chamada crítica e, sobretudo, com influência do marxismo, vai se organizar no mundo. E essa geografia influenciada pelo marxismo não vai utilizar a paisagem como um conceito fundamental. Ela vai se utilizar de conceitos como região, de conceito como divisão do trabalho, e transformado na ideia de divisão territorial do trabalho, vai se identificar com a ideia de poder, uma dimensão mais econômica e mais política. E a paisagem torna-se um conceito com menor importância dentro dessa geografia. Na virada dos anos 70, esse movimento da geografia crítica ele não desaparece, ele é presente até hoje na comunidade geográfica, mas ele vai ganhar a companhia de outras formas de interpretação, de outras teorias sociais, de outras teorias científicas. É o período que a gente tem um surgimento de uma perspectiva cultural, de uma perspectiva fenomenológica. É o período em que surge uma chamada geografia humanista, com algumas críticas ao pensamento marxista, pelo seu caráter bastante economicista. Então, uma parte da comunidade geográfica começa a abordar questões culturais e simbólicas para também entender a realidade do mundo. E aí o conceito de paisagem é retomado, mas não como nos anos 20, embora se faça um diálogo com essa tradição, mas ele vai considerar a paisagem como uma forma de texto
e uma forma de expressão das subjetividades das sociedades, dos grupos. Então, nós vamos ter diferentes interpretações das paisagens a partir do ponto de vista do observador, dos grupos sociais que estão produzindo, construindo essa paisagem. Podemos ter a ideia de paisagens dominantes, né, a partir dos grupos da sociedade que detêm o poder, e de paisagens periféricas, de paisagens de contestação a partir de grupos sociais que seriam, digamos, minoria nessas sociedades. Ao mesmo tempo, a gente tem na geografia física uma ideia de paisagem com bastante importância para os geógrafos físicos, não para todos, mas para uma parte dos geógrafos físicos, e a ideia da paisagem, sobretudo a paisagem natural, e como essa síntese dos vários fenômenos que o geógrafo estuda a partir de questões geológicas, climáticas, biológicas, a paisagem sendo o resultado da dinâmica desses vários fatores. E a paisagem como uma herança, né, como um patrimônio a ser preservado. Então, a gente tem uma tradição que também segue evoluindo a partir da geografia física. A paisagem seria, então, esse resultado da interação desses campos aqui, dessas dimensões. A dimensão dos fenômenos naturais, a dimensão da atividade biológica e a dimensão da apropriação cultural, da apropriação humana. Aqui eu vou dar um exemplo, né? Para não ficar só no texto, sem imagem, já que a gente está falando de paisagem, né? Essa aqui seria uma paisagem do norte da Inglaterra. O que dá para perceber aqui começando pela estrutura geológica, nós temos aqui uma região de estrutura em bacia sedimentar. Dá para saber disso porque a gente tem uma forma de relevo que é típica, chamada relevo questiforme. Um relevo em patamares inclinados. Cada um desses patamares representa uma certa camada de sedimentos e eles estão inclinados porque isso é o limite de uma bacia sedimentar, a borda de uma bacia, e a diferença de erosão foi criando, né, foi revelando cada camada de forma diferencial em função dessa inclinação. Temos aí a pradaria, né, como domínio vegetal predominante, o que vai indicar aqui a presença humana se realizando através de uma atividade pecuária. Como é que eu sei que tem uma pecuária aqui? Eu estou vendo essa cerca construída aqui desde o primeiro plano da imagem e seguindo aqui na diagonal. É uma cerca que parece estranha para os nossos padrões aqui, né? Provavelmente uma cerca bem antiga, feita com o material que é disponível. Então, é a ação humana, cultural, mas a partir do material que é disponível, que a natureza disponibiliza naquele pedaço do mundo, que é a rocha. Então, uma cerca feita de rochas, pela altura, provavelmente uma cerca para uma pecuária ovina, né? A criação de ovelhas, coisa bem típica do norte da Inglaterra, essa lã de ovelhas que abasteceu, inclusive, a indústria têxtil inglesa na Revolução Industrial. Então, aqui a gente teria uma paisagem que ela tem os seus elementos naturais e tem os seus elementos humanos, dá para perceber qual é o tipo de atividade e dá para entender que essa cultura humana ela interage com os elementos naturais através dos materiais disponíveis e da forma de intervenção nesse ambiente. Fosse um período mais recente, né, que essa pecuária tivesse se desenvolvido na região, provavelmente nós teríamos visto aqui uma cerca de arame, né, de arame de aço, coisa que vai surgir só mais tarde na Europa. Tem uma outra dúvida aqui, que eu quero aproveitar para explorar um outro exemplo de paisagem, vou explorar uma paisagem mais local com vocês. Tem dois textos que me mandaram. Um deles fala assim: observa-se também no texto
A rugosidade é o espaço com o acúmulo desigual de tempos. Pode-se dizer que a rugosidade pressupõe exclusivamente a reflexão subjetiva do acúmulo de tempos em um determinado espaço? Essa foi a pergunta. Eu diria que não. A ideia de rugosidade é algo bem concreto, tá? Não é uma coisa subjetiva. Pode ser material ou imaterial, mas não é subjetivo, é algo concreto. E eu vou explicar em seguida. Mas só para explicar a frase ali, né? A rugosidade é o acúmulo desigual de tempos. O que o Milton Santos está querendo dizer nessa frase é que quando a gente olha para uma paisagem, aquilo que tem de concreto já construído, que representa uma superfície, né, tem origens em tempos distintos, mas todos estão juntos. Quando a gente olha no presente, voltando para a imagem anterior, eu tenho um relevo e uma vegetação que são o resultado de milhões de anos, no caso da geologia, do relevo, e milhares de anos, no caso da vegetação, que pode ser mais dinâmica, sua mudança em função de mudanças climáticas. Então, eu tenho aí uma escala de milhões a milhares de anos. Ao mesmo tempo, eu tenho uma cerca, né, construída há algumas centenas de anos. E as duas coisas estão ao mesmo tempo. Então, é um acúmulo de tempos distintos de forma simultânea. Na cidade isso vai ser mais evidente. Depois eu vou tentar mostrar aqui. A outra pergunta, na mesma linha, né? Não compreendi de que forma as rugosidades comentadas no texto, disponibilizadas no Moodle, atuam no espaço. Se esse conceito se aplica à ação dos humanos ou até mesmo às transformações naturais que ocorrem ao longo de anos. O trecho em questão comenta: as rugosidades são o que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem. O que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares. Respondendo aqui, né, a pergunta, não compreendi de que forma as rugosidades comentadas no texto atuam no espaço. As rugosidades são uma parte do próprio espaço. Se a gente considerar lá, na linguagem do Milton Santos, que uma parte do espaço é os sistemas de objetos, as rugosidades são a expressão material desses sistemas de objetos. A ponte, a rodovia, a fábrica, o aeroporto, o campo agrícola, em alguns casos ainda em uso, e em alguns casos objetos espaciais que no presente não cumprem mais a função para a qual foram pensados no passado. Seriam heranças, seriam objetos que seriam resíduos, né, de uma outra lógica do passado. Eu estou aqui no bairro São João, até para lançar a discussão que quando a gente pensa em paisagem, a gente está pensando como uma ferramenta de interpretação. Então, todo tipo de visual, todo tipo de cena é a paisagem. Aqui é uma paisagem urbana de um bairro periférico, né? Só que eu estava navegando pelo Street View para tentar mostrar essa realidade que também é paisagem, né? Se distanciando daquela ideia lá de senso comum de que paisagem é apenas a ideia dos espaços de turismo, né? Eu acabei encontrando sem querer essa fábrica abandonada. É uma fábrica de escapel, é uma fábrica de pescados antiga, que revela o seguinte, né, o passado de uma lógica industrial, do Parque Industrial Pesqueiro de Rio Grande, que já foi bastante próspero, mas que a partir dos anos 90, mais ou menos, entrou em decadência. Então, a gente tanto pode associar a ideia de rugosidade como objetos espaciais que são heranças e que estão materializados no espaço, e aí a ideia de rugosidade aqui indica também uma certa dificuldade. Para alguém dar uma outra lógica, uma outra função para esse pedaço de espaço, vai precisar empregar uma certa energia para reconverter, ou destruir, ou demolir esse prédio, ou fazer algum investimento para dar um uso qualificado para esse espaço.
muitas vezes, dentro de um cálculo de custo-benefício, o que acaba acontecendo é que esses espaços ficam sem função, eles ficam abandonados e a economia, né, as atividades vão ocupando novos espaços, criando novos objetos e vão se acumulando heranças de um passado. Isso em áreas industriais é bem comum, mundo afora, áreas industriais abandonadas. Do ponto de vista da dimensão simbólica, da ideia de paisagem, já uma visão mais contemporânea, essa paisagem ela pode evocar diferentes sensações no observador, diferentes sentimentos, pode representar um símbolo. Se eu vejo uma foto dessa, de uma paisagem dessa, pelo menos para mim, o que vem de imediato é a sensação de decadência, né? De alguma coisa que teve o seu ciclo encerrado e que hoje está no processo de degradação, está no processo de abandono. Então, a perspectiva de paisagem numa visão mais contemporânea, além de toda a dimensão do visível, de ser uma ferramenta de interpretação, de primeira aproximação da realidade, pode também ter essa dimensão do signo, né, do significado que a imagem nos traz. Uma outra dúvida que surgiu, que também dá para relacionar com paisagem, é a seguinte. Tem uma dúvida. A forma que nos relacionamos e alteramos o espaço é tão intensa quanto no passado? Por mais que hoje saibamos interpretar mapas e nos localizar, o impacto ambiental e as mudanças sociológicas continuam influenciando o meio humano, o que modifica o espaço a seu favor. Essa relação nos faz diferentes do passado ou estamos só repetindo a história geograficamente, mas talvez com outras necessidades? Bom, tem transformações. Tem transformações na maneira como a gente transforma o espaço, tanto em intensidade de transformação, quanto em característica, em qualidade da transformação, em diferença no nível da transformação. Tanto que o próprio Milton Santos, que vocês têm visto aí bastante referência, ele propõe uma periodização. Ele propõe a ideia de diferentes meios geográficos ao longo da história. Não é uma periodização rígida, assim, com datas marcadas, mas ele propõe 3 meios. A ideia de meio é aquele espaço onde o homem está imerso, interagindo com os demais elementos, né? Então, teremos um meio natural, um meio técnico e um meio técnico científico informacional. O primeiro deles, o meio natural, eu até coloquei a imagem aqui, uma pintura rupestre, né, com uma cena de caça, porque ele vai se estender da presença, né, da origem dos hominídeos na Terra até o advento da Revolução Industrial. E por que o Milton Santos demarca dessa maneira? Porque até o advento da Revolução Industrial, embora o ser humano já fosse capaz de transformar a natureza, ainda havia uma simbiose entre a ação humana e o espaço natural. O que eu quero dizer com isso? A maneira como os seres humanos do planeta transformavam a natureza variava muito em função das culturas diferentes e em função de como a natureza de cada lugar criava certas condições a partir das suas características, dos seus materiais disponíveis. Então, nós veríamos, por exemplo, moradias com formatos e materiais e cores diferentes. Nós veríamos atividades agrícolas desenvolvidas de forma bem diferente, produtos alimentares bastante distintos de uma região para outra do mundo. Então, é um meio que, embora o homem já possa transformá-lo, ele ainda interage, ainda existe uma relação de simbiose mais intensa com essa natureza. Eu resolvi mostrar para vocês esse jogo para a gente exemplificar a ideia de paisagem associada ao período lá que o Milton Santos chama de meio natural. Esse jogo é o Far Cry Primal, é um jogo que se passa na pré-história, né? Aproximadamente aí há mais de 10 mil anos atrás, período paleolítico. Então, a gente vai observar, olhando a paisagem aqui, nós estamos no fundo de um vale, né? Tem as sequoias aqui. A gente vai observar que os traços da presença humana são... Olha, tem uns camaradas... Opa, não estou apontando, só estou olhando.
tem membros da tribo, dos Índia, que são a tribo aqui do Takar, meu personagem. Quase imperceptível, né, a presença da intervenção humana, mas vamos lá, vou chegar ali nosso assentamento e vou mostrar para vocês. Enquanto isso, vão apreciando aqui a paisagem. Ó, o ser humano está ali imerso no meio, junto com os demais seres vivos, né? Opa, tem uma cobra aqui em algum lugar. Tá ali ela. Mas vejam que já tem produção de cultura, né? Tanto nos objetos, a própria lança aqui que o Takar está segurando, quanto em construções simbólicas. Isso aqui não tem um objetivo de ser um objeto, uma ferramenta, né, de trabalho, de caça. É um objeto de culto, né, de identidade dessa tribo, né, desse grupo humano que está aqui instalado. Vamos chegar ali na aldeia, seguindo a trilha. Acho que eu peguei o caminho errado. Vou voltar. Mais marcos, né? Aqui a paisagem é de uma queda d'água, onde o grupo se instalou, uma área bem segura. E aqui a gente observa a simbiose, né, com o uso dos materiais que a natureza proporciona, as peles, a madeira, as fibras vegetais. E aqui está uma paisagem típica lá dos primórdios do meio natural, desse meio geográfico, onde o ser humano estaria imerso, né? Temos aqui trabalho, produção de objetos. E é isso. O meio técnico começa com a mecanização, começa com sobretudo a Revolução Industrial, e aí já começa uma relação diferente do homem com o meio, o desenvolvimento de novos materiais, como o aço, o desenvolvimento da indústria, né, dentro do capitalismo, e aí a maneira como as paisagens vão ser transformadas passa a ser influenciada pelo conhecimento técnico, e esse conhecimento técnico começa a ser disseminado mundo afora, criando uma situação em que as paisagens passam a ser mais parecidas, mais homogêneas. Se nós olharmos em qualquer lugar do mundo, essa visão da fábrica com a chaminé, da arquitetura a partir do uso do aço e mais tarde a partir do uso do concreto, vai se tornar mais semelhante em qualquer lugar do mundo. A atividade agrícola vai também se tornar mais homogênea, com culturas de tipos semelhantes se espalhando pelo mundo, como as lavouras de grãos, a atividade pecuária, a capacidade de intervenção, de transformação das paisagens naturais através da mineração e das grandes obras de engenharia vão gerar aquelas rugosidades e aquelas marcas mais duradouras no território. Esse período do meio técnico vai durar até o advento do início da era da informação, que o Milton Santos demarca ali em torno dos anos 70, quando os sistemas informacionais vão permitir a disseminação não só da tecnologia, mas da informação, né? De forma quase simultânea, quase onipresente nas sociedades. Aí eu usei o representante de paisagem, o edifício, o arranha-céu, porque é um período, esse arranha-céu típico das grandes metrópoles, né, do centro das grandes metrópoles, geralmente apresenta uma função de centro de gestão econômica, gestão financeira. Então, o meio técnico científico informacional é o período caracterizado pela globalização.
E a globalização, ela se desenvolve graças ao advento de uma tecnologia de informação, de comunicação, a aceleração dos sistemas de transporte de energia, de matéria, e a estruturação de um capitalismo em escala global. E aí nós vamos passar a ter paisagens muito típicas desse período da história. Esses centros urbanos financeiros, a presença aí de alguns objetos nas paisagens que são homogêneos ao redor do globo, como cadeias de grandes hotéis, cadeias de alimentos, né, que também instalam filiais mundo afora, as indústrias do tipo transnacional, que vão estar presentes em várias regiões do mundo, criando paisagens cada vez mais homogeneizadas e com nível de interferência, de alteração cada vez mais agudo, e dentro de uma lógica de uma extrema funcionalidade no uso de cada pedaço do espaço. A gente tem aqui uma paisagem típica de centro financeiro, né, de centro de grandes metrópoles. O que dá para fazer de leitura desse tipo de paisagem de centro de cidade, centro urbano? Uma alta valorização imobiliária, porque é um espaço absolutamente requerido, concorrido, então começa a haver um processo de verticalização, e com imóveis super valorizados, que vão expulsando a população que compraria para um uso mais habitacional e vai se caracterizando um uso financeiro, um uso para escritórios de advocacia, para atividades de gestão, né, de atividades econômicas, e tudo que está relacionado a essas atividades. Aqui a gente tem o centro da cidade, ao fundo, né, o downtown, mas eu estou mostrando aqui, na verdade, a transição para dentro do espaço urbano, uma paisagem industrial, as chaminés ali da fábrica, aqui à minha esquerda, uma instalação com granel líquido, né, provavelmente petróleo ou alguma coisa, alguma petroquímica. É uma área aqui em Los Santos que é uma área portuária, então a presença de containers, é uma paisagem típica de cidade industrial. Aqui a gente tem uma paisagem dos grupos sociais excluídos, né? Temos os signos, os símbolos, o grafite, a pintura, né, as pichações, e temos aí, né, o uso do espaço que não foi inicialmente pensado para isso, que é o viaduto, mas aqui a necessidade, né, de ocupação do espaço para moradia. A moradia é um problema gravíssimo também nos Estados Unidos, onde se passa esse jogo, né? Não é um problema específico de países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. É um problema grave lá e que se tornou mais agudo a partir da crise de 2008, que foi uma crise muito relacionada ao setor de habitação, aos financiamentos de habitação. Aqui seria aquele tipo de paisagem que um dos autores que eu estudei para montar a aula de vocês chamaria de uma paisagem dos hegemonizados, né? Uma paisagem daqueles que não são os detentores do poder. À nossa esquerda, a gente tem antenas de telecomunicação, típico objeto na paisagem que indica o período do meio técnico, científico, formacional, as torres de transmissão. Que ao fundo a gente tem aquela ideia, né, dos elementos naturais da geologia, do relevo, da vegetação, mas ao mesmo tempo os objetos, a paisagem cultural, a presença da ação humana através de objetos técnicos, no caso aqui coisa bem moderna, né, os geradores eólicos, as torres de transmissão, e aqui no fundo descendo a encosta dessa cadeia de montanhas, a gente tem um exemplo aí de moradia precária, né, de uma paisagem que indica uma forma precária de habitação bem comum nos Estados Unidos, que é o uso do trailer, né? O trailer como uma alternativa para aqueles que não têm condições de adquirir um imóvel, geralmente vivendo em grandes estacionamentos dedicados a esses trailers, ou em áreas bastante afastadas do centro, em áreas bem periféricas. Isso também foi um fenômeno que cresceu bastante, o uso do trailer nos Estados Unidos pós-crise financeira de 2008. Já aqui, nós estamos no típico subúrbio dos Estados Unidos, são
são residências já de padrão classe média alta, né? Um padrão mais elevado, tem piscina, uma arquitetura moderna. Ao fundo a gente vê o centro da cidade, então o subúrbio, nesse caso aqui, localizado mais ou menos no limite com o centro urbano, o centro da cidade. E a gente consegue ver todo o plano de fundo aí de uma cidade de grande porte, uma paisagem urbana. O guindaste lá com construção, mostrando que é um espaço bem dinâmico em termos de renovação e de transformações. E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a atenção de vocês e até o material, né, e o nosso encontro da semana que vem. Um abraço para todo mundo.